Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre Dezembro Laranja, prevenção ao câncer de pele. Prevenção, tratamento, e a propósito de tratamento, quando é recomendado o procedimento cirúrgico, doutor Felice? E daí a conversa entre os dois, eu assisto até o final. Batista, a resposta é a seguinte: então, sempre que a gente faz a avaliação da pele de uma pessoa e existe uma dúvida diagnóstica clínica, uma lesão diferente, ou uma lesão que a gente chama de o patinho feio, ela é muito diferente das outras, né, o sinal do patinho feio, a gente deve remover essa lesão para fazer uma avaliação histológica, né? O patologista vai lá, faz uma preparação, olha a lâmina e vai nos dizer o que é aquilo, que tipo de célula tem naquela lesão, né? Vários tipos de biópsias são feitas, né? Mas de preferência a remoção de toda a lesão, sem margem grande, seria a melhor biópsia, que quando a gente tira toda a lesão e o patologista consegue olhar toda a lesão. E aí então ele pode nos dizer, através de um documento que ele vai redigir, se aquilo é maligno ou não, e aí as atitudes que serão tomadas a seguir, de tratamento ou não, serão relacionadas àquilo que está escrito. Então, sempre que houver uma lesão suspeita, biópsia. É uma certificação que ele faz, né? Feita essa certificação. Essa certificação. E a decisão aí tem possibilidade de auscultar o paciente ou é determinante? Dependendo do tipo de câncer, tem que ser determinante e incisivo. Se for um melanoma, não existe nenhuma negociação, vamos dizer assim. Se o paciente tiver um melanoma, e aí a biópsia vai nos dizer todas as características desse melanoma, a gente vai dizer para o paciente o que tem que fazer. Tem que fazer a avaliação que a gente chama de estadiamento, que é para ver se a doença está localizada ou sistêmica ou em todo o organismo, e depois imprimir o tratamento especializado na lesão, que sempre no início é a cirurgia. Como tem sido o comportamento do paciente nesses casos? Bom, quando recebe um diagnóstico de melanoma, porque a gente, quando tem uma lesão que existe a possibilidade de se discutir com o paciente, tratamento, isso não é uma coisa que acontece com melanoma, né? A primeira recomendação é tirar o quanto antes. Existem outros tipos de câncer de pele, bem mais comuns que o melanoma, por exemplo, carcinoma vasocelular. A pessoa vai tirar, eu estou para viajar, fez o diagnóstico, vai viajar daqui a 15 dias, volta daqui a um mês. Vai fazer a sua viagem e programa para o retorno fazer a cirurgia. Não vai ficar mais um ano com aquilo, mas não teria problema em retardar algumas semanas o tratamento. O melanoma, isso pode ser fatal, né? Esse retardo de tratamento, esse é urgente, não tem como tu adiar isso. Isso que o doutor Felice falou da biópsia, no melanoma, retirar toda a lesão. Mas às vezes, quando o câncer de pele, que a gente classifica em não melanoma, carcinoma basocelular, esse que o Dr. Paulo falou, epidermoide, se a lesão é muito grande, a gente pode fazer uma biópsia menor, que a gente chama de biópsia incisional. Tira um pedacinho, manda para o patologista avaliar para a gente saber que tipo que é e quais margens pode fazer. Mas 90% às vezes do tratamento é a cirurgia. Tem uma cirurgia que a gente faz também na Santa Casa, que é a cirurgia micrográfica de Mohs, que a gente dá uma margem menor na lesão e no dia mesmo já avalia se a margem saiu ou não, na mesma hora. O paciente espera, avalia, às vezes precisa de mais estágios para tirar. Outra forma de tratamento, às vezes, pode ser crioterapia em tumores não tão grandes, em algumas áreas específicas do corpo também. Então, crioterapia, eletroterapia, curetagem, às vezes algumas pomadas também, naquele câncer bem superficial, bem no início, também é uma forma de tratamento. Mas é importante falar que todas essas formas de tratamento que o Wagner falou não são aplicadas no melanoma. Isso. Por que a gente está fazendo essa diferenciação? Porque o melanoma é uma neoplasia letal relacionado aos outros cânceres de pele. Então, o tratamento do melanoma é bem específico. Se puder fazer a biópsia removendo toda a lesão para avaliar melhor, alguns casos, quando a lesão é extensa, mal localizada no rosto, perto do olho, boca, a gente, claro, tem que fazer uma biópsia de um fragmento. Só que, claro, depois de ver
o que deu aquele fragmento. Se aquele fragmento remeteu a maior cirurgia para o melanoma, a gente pode imprimir essa cirurgia. Se não remeteu a maior cirurgia, a gente tem que remover uma outra parte da lesão, que às vezes a gente utiliza a dermatoscopia, ou às vezes a gente tem que remover toda a lesão para que a gente possa fazer a cirurgia mais adequada. Qual é a importância disso? É que o melanoma não tem chance para erro. Ou tu faz a melhor cirurgia no primeiro momento, ou o paciente corre risco de vida. Não existe margem para erro. O tiro é um só para melanoma. Então, é importante a gente falar que todas as opções de tratamento que o Wagner falou são opções utilizadas para câncer de pele em geral, dependendo do tipo de câncer. Entretanto, o melanoma é à parte. O melanoma tem um tratamento definido, ele é uma lesão que tem um tratamento, o paciente que tem essa lesão tem um tratamento mais agressivo, então é diagnóstico e depois o tratamento mais agressivo. E dependendo do que der, na sequência vai fazer mais tratamentos ou não, e às vezes não cirúrgicos. E após o procedimento jurídico, continua um tratamento? Após o procedimento cirúrgico? Cirúrgico. Depende. Por exemplo... Isso é jurídico, que loucura, né? Jurídico. Depende. Se, por exemplo, tu faz uma biópsia de um melanoma, essa biópsia diz que a gente tem que fazer um procedimento chamado ampliação da margem mais linfonodo sentinela. Se na realização do linfonodo sentinela, no diagnóstico, vê a doença no linfonodo, em alguns casos agora a gente pode acompanhar, na maior parte dos casos nós temos que fazer uma nova cirurgia que seria a remoção de todas as ínguas. E dependendo do que aparecer nessas ínguas, talvez a gente tenha que fazer algum tratamento sistêmico nesse paciente. Mas no caso, que nem o Dr. Felice, que é mais especialista na área do melanoma, no câncer de pele, por isso que é dividido, não melanoma e melanoma. A letalidade é bem mais baixa, né, desse outro. Geralmente a cirurgia só já é. Então, às vezes as pessoas vêm com um diagnóstico de carcinoma, epidermoide, doutor, vou precisar fazer rádio, químio. Geralmente não precisa fazer nada, só o tratamento cirúrgico já é. E depois o acompanhamento, claro, né. Essa divisão é bem clara. A classificação melanoma e câncer de pele não melanoma. Então, todas as campanhas, na verdade, a preocupação dos órgãos de saúde, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é em relação ao tratamento ou à detecção do melanoma, porque esse é o que realmente é letal e que toda a chance do paciente é estar na detecção, quanto mais cedo, melhor, detectar esse câncer. Os outros que eu estava comentando, que a gente está falando do carcinoma basocelular, que é o mais frequente, e em segundo lugar, o carcinoma epidermoide, são lesões passíveis de tratamento, uma coisa muito mais tranquila, somente cirurgia, como o Dr. Wagner falou, não existe normalmente não se faz quimioterapia, radioterapia, isso só para casos bem específicos de Só a remoção cirúrgica. A remoção cirúrgica é o grande, mais de 90% das vezes, com certeza. É o instrumento que tem toda a eficácia, né? O diagnóstico precoce, ele não só ajuda o paciente, como também ajuda a diminuição de custos, porque o paciente que tem doença avançada, melanoma, isso gera um custo muito grande para as operadoras, para o Estado, para o país, porque os tratamentos sistêmicos utilizados na tentativa de salvar aquela vida são extremamente onerosos para o sistema. Então, não só é excelente fazer diagnóstico precoce do ponto de vista de ter mais cura, mas como para diminuir custos para o sistema de saúde como um todo. Eu tenho dito sempre que não existe sistema melhor no mundo que o SUS. Né? O SUS abarca tudo isso, se necessário, né? Nos últimos anos têm surgido medicamentos que são chamados medicamentos biológicos e estão sendo utilizados muito em câncer, né? E, inclusive alguns estão sendo utilizados em melanoma, mas realmente são muito onerosos. Até para citar um exemplo de uma pessoa pública que foi detectado melanoma em 2015, é o ex-presidente Carter. Ele fez tratamento, ele tinha melanoma metastático, metástase cerebral,
e ele está até hoje aí, ele fez tratamento, usou medicamento biológico com regressão dessas metástases. É um homem de cerca de 90 anos. É em torno disso, mais de 90 ele tem. Mas o SUS não contempla esses tratamentos novos. Este tratamento novos novo, não. né? Não. E muitas operadoras ainda também não. Não contempla por quê? Considerado em Custo fase muito- experimental custo aí? muito- Não, comprovado. Resultados comprovados. Custo muito alto, né? Custo muito alto. Alto mesmo. Existem medicamentos que 4 doses é R$400 mil. 4 doses, que é um dos tratamentos. E tem outros que é assim, 20... A soma de, por exemplo, 2 medicamentos que agora comprovadamente funcionam juntos é mais ou menos uns de 45 a 60 mil reais mês, sem tempo para parar. Quer dizer, isso em termos de população brasileira, nós teríamos 0,1%, talvez, né? Então, É um exagero aqui, o custo é muito alto, né? Mas é absolutamente inacessível. E isso é uma coisa que hoje se discute muito, que é a tentativa de melhorar o acesso das pessoas a essas drogas, né? Porque em torno de 15% das pessoas com melanoma vão ser metastáticas, mais ou menos. Então, essas pessoas vão se beneficiar dessas drogas, né? Só que se elas não tiverem acesso... Elas são pós-ato cirúrgico? Pós-ato cirúrgico. Para a gente determinar quem vai precisar, a gente tem que operar para ver aonde essa doença está. A não ser que esse paciente chegue com o diagnóstico de melanoma e tu faça o estadiamento, que é aquilo que eu falei, que é a avaliação do corpo inteiro, e já se determine que ele tem doença nos órgãos. Daí, a gente tendo um diagnóstico de melanoma, uma biópsia, né? A gente pode lançar mão da utilização do tratamento sistêmico. Nos outros pacientes, a gente, por exemplo, agora, foi comprovado fora do Brasil, que as drogas podem ser utilizadas de maneira adjuvante. O que seria isso? Tu opera e dependendo do que tu tem, tu pode utilizar a droga para melhorar a sobrevida do paciente. Então ele não tem doença em todos os órgãos, ele tinha, por exemplo, num linfonodo, e tu pode usar a droga. Então a cirurgia é necessária para dizer naquele linfonodo tem, para eu poder estar autorizado a usar. Mas no Brasil a gente não tem ainda essa aprovação. Esse cenário não existe no Brasil. Essas drogas foram aprovadas para doença nos órgãos, sistêmica, né? Metastático a gente chama. Seria uma forma também preventiva, né? Não preventiva, né? Na verdade, seria tratamento que a gente chama Tratamento adjuvante. objetivando o prolongamento da vida. Isso. Na verdade, a gente chama de adjuvante porque existem células, às vezes, no paciente, que são células que a gente não enxerga, que chama doença subclínica. Essa doença, a gente não consegue mensurar pelos exames convencionais. Nenhum exame. Então, faz a utilização da droga para que essa droga consiga atuar nessas células que a gente não enxerga. Seria para aumentar a chance É uma espécie de cura, de ação invisível. Isso aí, é uma ação. Seria para aumentar a chance de cura do paciente, que é mesmo esse que já tem linfonodo, talvez tenha algum risco de não estar curado, seria uma maneira de aumentar a chance de cura desse paciente. Ou de controle da doença enquanto estiver usando a medicação. Né? Por causa de tudo isso que a gente está discutindo, a gente tanto bate na tecla da prevenção, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, daqui seccional do Rio Grande do Sul, essa semana promoveu, fim de semana, em todo o Rio Grande do Sul, no interior, aqui em Porto Alegre, uma campanha que tem todo ano, né, de prevenção, que as pessoas vão lá, a gente tenta detectar câncer de pele, mas vá então, o seu dermatologista, vá no posto de saúde para que tudo isso não precisa, a detecção precoce. Para uma simples cirurgia, às vezes, é curar o problema da pessoa, né? Não esperar todo esse E a demanda vem desenrolar. crescendo de ano para ano? Vem cada vez mais crescendo, apesar de toda a informação, a gente sabe que o sol cada vez mais forte, o pessoal com todo, que nem eu citei no bloco anterior, a gente vai na praia, tu vê, geralmente as mulheres tomando aquele banho de sol ali, né, sem se preocupar com o futuro, que quem acompanha sabe que principalmente na área do melanoma, é uma doença realmente que pode matar até o pessoa jovem. A gente, falando em campanha de prevenção, esse ano é o 14º ano que o Grupo Brasileiro de Melanoma, da qual eu faço parte da diretoria, promove aqui no Rio Grande do Sul
uma campanha na beira da praia, que a gente vai lá, na verdade começa no início do verão, eu tenho uma associação com o Sesc, então o Sesc distribui panfletos para orientar, fazer a conscientização. Entretanto, a gente dá aula na beira da praia, fala sobre isso para um grupo de pessoas que se interessam lá. Normalmente são 100, 80 pessoas que se sentam lá, olham imagens, conversamos sobre isso, justamente para tentar fazer com que a gente diminua essa incidência. A incidência hoje ela é crescente no mundo inteiro. Graças a Deus a gente está fazendo diagnóstico mais precoce, então a gente está curando mais pessoas, mas ela é uma incidência crescente, sim. E dessa maneira, fazendo prevenção primária, que é a conscientização, e prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, a gente vai tentar, se Deus quiser, diminuir essa mortalidade dessa doença, que é muito importante no mundo inteiro. As recomendações são genéricas, né? Nós agora voltamos aqui ao dezembro laranja, que o mais conveniente, o mais acertado é a repetição, para que as pessoas gravem bem, né? Até a mentira, quando repetida, muitas vezes vira verdade. Imagino que é louvável, né? Virtuoso, como é informar as pessoas sobre procedimentos que devem adotar para manter a sua saúde. A exposição ao sol não precisa ser inteira, né, para ser saudável. Né? Deixe os braços e as pernas ao sol 20, 30 minutos, isso já está assegurando aí pelo menos vitamina D. Isso aí. Isso que tu falasse é muito importante. As pessoas se preocupam muito com isso. Mas a minha vitamina D diminuiu, daí eu tinha que tomar sol mais vezes. Se a gente expuser a mão, uma mão, outra mão no outro dia, ou o pé, 10 minutos, no horário bom, a vitamina D está assegurada, entendeu? Então, não é essa exposição excessiva que vai resolver o problema da tua vitamina D. Essa busca do bronzeamento, né? É. Então, as pessoas têm que se dar conta disso. É que a saúde, ela é alimentação, ela é não tomar sol excessivamente, não beber excessivamente, não fumar. Então, é uma série de coisas. Não adianta tu dizer para mim assim, eu não fumo e não bebo também, mas tomo sol das 8 da manhã até as 5 da tarde, todos os dias. Na verdade, fumar e não beber não vai ser o teu problema. O problema vai ser que tu vai ter um câncer de pele, né? E um pouco de terror não faz mal, né? Se disser às mulheres que gostam da exposição ao sol, para o bronzeamento, se disser que a pele fica envelhecida muito mais rapidamente, também ajuda na prevenção, não ajuda? Eu acho que, inclusive, tem um efeito mais forte, né? Eu não costumo dizer porque, na verdade, que o sol causa câncer é uma coisa que é de conhecimento público. E dizer que tu vai envelhecer, isso é para todos, né? Câncer não é para todos e o envelhecer a pele é para todos. Então, isso eu acho que tem um efeito interessante para... Tem um impacto, abordar, né? Eu acho que o impacto uma é mais forte. Um tanto assustadora, mas efetiva. Né? Exato. Mas não precisa nem assustar, é só tu tá falando a realidade. Para quem recebe, né? Sim, eu sempre falo para ela, primeira coisa, para evitar o sol, câncer de pele, depois envelhecimento, depois mancha, aí elas já... Na verdade não é o susto, é mostrar o que acontece com todas as pessoas, né? Todas essas alterações de envelhecimento da pele. E o que mais me deixa impressionado, na verdade, é que eu já tinha falado antes sobre as câmaras de bronzeamento, câmaras artificiais de bronzeamento, né, com luz, é que isso é proibido no Brasil desde 2009, mas as pessoas continuam se submetendo a isso. Continuam se submetendo a isso. E a nocividade é enorme, a relação com o melanoma é enorme. Né? E mais me admira é que existam pessoas que, para ganhar dinheiro, oferir dinheiro disso, submetam outras pessoas no seu equipamento, na sua clínica lá. A propaganda é enganosa, né? Rigorosamente enganosa. Né? É a atração para o malefício. Na verdade, assim. Vem envelhecer com a gente. É um belo slogan. Devia ser esse, seria o slogan mais... Slogan, né? Tenha coragem. Verdadeiro, né? Acrescentando, tenha coragem, só com coragem, né, para fazer isso. Aumente sua chance de uma enlouquecida coragem, né, para fazer isso. Nós estamos chegando quase ao final do programa. Teremos daqui um pouco, 2 minutos para cada um dos convidados, para a mensagem de encerramento por hora. Certamente voltaremos a este tema, não apenas no mês de dezembro,
né? Porque fica até, de certa forma, fácil para as pessoas dizerem: cumpri com o meu compromisso lá, alertando durante o mês de dezembro, o mês laranja, o dezembro laranja. É preciso ter atenção todo o tempo e revelar o que acontece. E, notadamente, quando isso é promissor, né? Quando as respostas são positivas, as pessoas vão melhorando no seu procedimento, na sua atitude, fazendo com que tenha resultado objetivo campanha dessa natureza. 2 minutos para cada um dos convidados. Dr. Wagner Bertolini. Bom, de novo, alertar a todos, qualquer sinal, qualquer diferença que notar, um sinal que está sangrando, um sinal que modificou, até um sinal que surgiu, mesmo que, eu acho que isso aí é benigno, consulte o seu dermatologista. A gente lá é capacitado para saber diferenciar entre o maligno e o benigno, né? Às vezes só a olho nu não é possível, então a gente tem que lançar a mão de alguns exames para poder falar o que é. Também dou uma dica para os familiares, que muitas vezes acontece. Então, se é filho, tem um pai, tem um irmão que notou, tem que consultar. Orientações em relação ao sol, que a gente já falou, mas aí não custa tentar evitar aquele pior sol, das 10 às 5. Usar filtro solar, no mínimo fator 30, que a gente fala. Muito me perguntam qual o número do FPS. FPS 30 pelo menos. Reaplicar. Se está na praia, reaplicar 2 a 3 horas, conforme na cidade. Se conseguisse usar 3 vezes ao dia, já está ótimo, principalmente em áreas expostas. Usar chapéu, óculos. E a prevenção é o mais importante, para depois não deixar chegar numa coisa mais Eu quero aproveitar ainda o avançada. seu tempo aqui para essa pergunta exatamente sobre o fator, o protetor solar, não é? Vulgarmente chamado protetor solar. Não basta apenas o fator 30? Não, o fator 30... Ele é dável, digamos assim, mas eu já vi que o fator 30 resolve, que as pessoas não precisam assim dizer: eu quero 40, 50, sei lá até onde vai. A maioria dos estudos hoje mostra que o fator 30 já é suficiente, mas tem que reaplicar ele, né? Não basta uma sim, vez. mas eu digo a aquisição, né? Aquisição. Eu tenho que comprar 30 fator já... tal determinando o horário. Não. O que precisa, sim, é a frequência. Frequência. Né? Assegurar a frequência. Isto é, eu coloquei às 9 horas da manhã, eu vou fazer uma recolocação ao meio-dia. Se continuar exposto ao sol, eu vou fazer outra às 15 horas, embora não seja o horário recomendável. Sim, isso Não é é? perfeito. Então é a repetição, Repetição. mas não a alternância de fatores de numeração, não é isso? Não. Muito obrigado, Dr. Wagner Bertolini, dermatologista, representando a Sociedade Brasileira de Dermatologia, seccional do Rio Grande do Sul, aqui no Democracia, pela TV Assembleia. Dr. Paulo Ricardo Martins de Souza. Bom, eu acho que ressaltar quem mais precisa proteção, né? As crianças e adolescentes são, volto a dizer, que tem um risco muito grande. Tu não pode mudar a tua genética, mas que é um fator de risco também, mas tu pode mudar comportamento e ensinar desde cedo e ajudar a proteger as crianças e adolescentes que têm um fator de risco maior quando se expõe a queimaduras, principalmente queimaduras solares com bolhas, queimaduras que são chamadas queimaduras de 2º grau. As pessoas de pele clara, em geral, são as que mais desprotegidas estão, né? A gente não vê melanoma em pessoa de pele escura, são formas diferentes de melanoma, né? A pessoa, quanto mais morena em relação à proteção do sol, melhor a qualidade da pele para proteção, né? Então, e ao contrário, no nosso meio a gente vê muito pessoas de origem italiana, alemã, origem europeia, que são quem tem uma chance maior de ter melanoma e todos os outros cânceres de pele também, e de envelhecimento da pele também, que a gente vê que pessoas de pele mais morena envelhecem, tem um aspecto menos envelhecido da pele. Isso também é resultado dessa qualidade da pele para a exposição solar. É chamada pele mais esticada, né? Que permanece por mais tempo. Ela não sofre não é essa tanto, feita artificialmente. Não né? sofre tanto as alterações que a gente vê em pessoas de pele mais clara, né? Muito obrigado, Dr. Paulo Ricardo Martins de Souza, que é mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Saúde e Comportamento pela Universidade Federal de Pelotas.
Dr. Felice Riccardi. Batista, corroborando com o Dr. Paulo, então as crianças antes dos 6 meses nem devem aparecer na beira da praia. Após isso, elas têm que utilizar um filtro específico para crianças e proteção física e, obviamente, o controle do horário solar, que a pele nada mais é do que quanto mais tu expõe ela, mais chance tu tem de desenvolver câncer. Se expuseres ela de maneira inadequada, pior ainda. Né? Como tu falasse antes e a gente não mencionou mais, a gente deve se dar conta que o mormaço, na verdade, não é ausência de sol. O mormaço nada mais é do que o sol estar coberto pelas nuvens, e aí não ter a luminosidade não significa não ter radiação. 80% da radiação passa pelas nuvens, então muitas vezes a pessoa vai tomar sol, não se protege, não fica embaixo do guarda-sol, depois ela fica toda queimada. Pimentão, que a gente já sabe que é um problema que é muito complexo em relação à chance de desenvolver ao longo da sua vida. E a mensagem mesmo que as pessoas têm que se dar conta é bom senso. Nós temos que ter bom senso perante ao sol. A gente tem que não achar que o sol é nosso inimigo. Entretanto, a gente não tem que abusar do sol ao longo da nossa vida. 10 segundos para vitiligo, que não falamos. Aí com esses rapazes. Vitiligo, na verdade, existe um melanócito que produz a melanina, que dá proteção à pele. Ele está ausente naquela área do... Né? No albinismo existe uma diminuição da produção de melanina. E no vitiligo ele está ausente. Então é uma pele a mais desprotegida que a gente possa imaginar. Né? Muito obrigado. Dr. Felice Riccardi, cirurgião oncológico, coordenador do núcleo de melanoma da Santa Casa, no Hospital Santa Rita, pela participação no Democracia aqui, pela TV Assembleia.